Olá, investidor! Meu nome é Felipe Alexisha e hoje nós vamos ter uma aula muito especial. A nossa aula sobre os e-mails de Satoshi Nakamoto. Essa aula nós vamos anexar junto a linha do tempo do Bitcoin e nós vamos ter um compilado bem bacana para você que está dentro dos estudos da história do Bitcoin, a necessidade que trouxe ele à vida, as pessoas que estiveram envolvidas e toda a cronologia do que se antecedeu e precedeu com a criação do Bitcoin, com a criação de uma moeda descentralizada. Então, o primeiro e-mail que eu gostaria de trazer aqui é o e-mail do dia 6 de dezembro de 1993, um e-mail enviado de Ralph Finney para os Cyberpunks, e esse e-mail traz algum conteúdo bem bacana, iniciando toda a saga que nós temos dentro do Bitcoin, propriamente dito. Nós já tínhamos as tecnologias de criptografia, a ideia de uma moeda descentralizada, mas aqui nós começamos uma história onde parece que o Bitcoin começa a tomar alguma forma. Esse primeiro e-mail é de Ralph Finney, e Ralph Finney foi uma das pessoas que mais foi julgado como sendo possível ser o Satoshi Nakamoto, mas esse primeiro e-mail aqui, ele não assume nada, ele só comenta um pouco sobre as ideias dele. Então o e-mail começa assim: hoje pensei em um novo nome para o dinheiro digital, Crash, derivado de cripto e cash. Quantos crashes você tem em sua conta? Podemos FTP, que é Protocolo de Transferência de Arquivos, este GIF, formato de intercâmbio gráfico. GIF todo mundo usa, né? O FTP, que é um termo mais desconhecido de forma geral. Ele coloca, não o suficiente. Ei, você pode me emprestar Crash? Então ele simula algumas conversas para ver se Crash soaria bem para uma moeda que todo mundo pudesse transacionar. Como hoje nós temos, por exemplo, o Pix, e a gente sempre fala, me passa um Pix. Não falamos propriamente o valor, só falamos o meio pelo qual aquilo vai ser transferido. E ele continua falando assim, isso soa muito cyberpunk, não? Eu não sei se é necessário um nome para as unidades ou se nós podemos nos virar sem um nome. Uma das lições da publicidade é que ter um nome sexy é um grande a mais. Perdão se eu estiver aqui a regurgitar a ideia de alguém. Então, a gente vai ver aqui Ralph Finney tentando contribuir com uma ideia que já existia, certo? Então, eles já tinham feito um compilado de que existia criptografia, existia tecnologia e precisava-se de uma moeda descentralizada. Estavam tentando unir essas duas coisas. Algum tempo depois, nós vamos ter um termo chamado de e-money, que é propriamente a internet do dinheiro, ou a tecnologia que permitiu que o dinheiro virasse dados na internet. Então, aqui é o começo disso. As pessoas vendo assim que dá para fazer, o Cyberpunk junto com o Ralph Finney vendo que dá para fazer. Nós não sabemos ainda se realmente os Cyberpunks que lançaram o Bitcoin, ou se foi um grupo dentro do Cyberpunks, ou se eles tiveram alguma coisa a ver, mas nós sabemos que os e-mails que foram enviados para eles sempre tinha tudo a ver com isso, por causa dos manifestos criptoanarquistas. E daí aqui ele fala algumas ideias sobre nome e pede desculpas, né, caso ele esteja aqui só a jogar ideias, a regurgitar ideias dentro do e-mail. E daí aqui do lado eu coloquei também alguns prescritivos de quem era Ralph Finney, certo? Harold Thomas Finney II foi um desenvolvedor de software americano. No início da sua carreira, ele foi acreditado como desenvolvedor líder em vários jogos de console. Finney mais tarde trabalhou para a PGP Corporation. PGP é aquela questão que nós já vimos na outra aula, para a parte de uma privacidade muito boa, certo? Então, ele já trabalhava com a parte de criptografia nessa época, e ele também foi um dos primeiros contribuintes do Bitcoin e recebeu a primeira transação de Bitcoin do criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Então, se tem muitas suspeitas sobre Ralph Finney, se ele é ou não o Satoshi Nakamoto, por causa disso, por ele ser a primeira pessoa a receber. Mas nós podemos ver que desde essa época, ele já estava ali no meio, ele já estava entrosado com o assunto. Então, se ele não foi um dos desenvolvedores, ou o desenvolvedor, ele esteve muito presente dentro da criação e do desenvolvimento do Bitcoin. Logo depois, nós vamos para o e-mail de 19 de setembro de 1999. No dia 19 de setembro de 1999, nós já recebemos aqui um e-mail agora anônimo. Já não temos mais o nome nem de Ralph Finney, nem de mais nenhum outro CryptoPunker, mas nós temos aqui um e-mail enviado para os CryptoPunkers
de um anônimo. E esse e-mail é um pouco mais longo, então eu só recortei uma parte dele aqui, e essa parte é muito interessante, olha só. Eu não diria que o eCache tem que usar blindagem, pode ver que eles não estão mais usando o Crash, né? Agora eles já estão usando o eCache, que seria a ideia de internet e cache. Vamos recapitular uma outra situação, que todos os momentos eles vão usar a palavra cache e não money. Nós já vimos isso na outra aula, mas para quem não assistiu a outra aula, nós falamos sobre cache quando queremos trabalhar em cima das propriedades do dinheiro em espécie. Então, cash seria você transacionar dinheiro e o governo não vai saber que você transacionou esse dinheiro. Esse dinheiro é irrastreável, esse dinheiro tem privacidade, só eu e a outra pessoa que estamos transacionando sabemos que ele existe. Então, todos esses movimentos, eles giraram em torno da palavra cash. Então, aqui eles estão chamando de cash, o dinheiro em espécie digital. Com essa definição, não é tecnicamente possível implementar o dinheiro eletrônico, mas eu diria que sim. Ser um uso indevido da palavra eCash se algo que era revogável fosse apelidado de eCash. Com essa definição, não é tecnicamente possível implementar o dinheiro eletrônico sem um hardware inviolável, porque a confiança em um banco de dados de gasto duplo significa que o seu dinheiro pode tornar-se inútil da noite para o dia se alguém, digamos, o governo, decidir desligar o computador, aquele que contém o banco de dados de gasto duplo. Aqui se tem um problema que Halpine falou no último e-mail, inclusive, que ele fala sobre o FTP, o Protocolo de Transferência de Arquivos. E o FTP ele tem esse problema de duplo gasto. Toda vez que é transferido usando FTP, algum arquivo, tem o problema de que ele duplica. Então, por exemplo, se eu tenho um e-mail, eu gero um e-mail e eu envio para um colega meu, esse e-mail ele duplica, eu vou ter ele aqui e o meu colega também vai ter a mesma informação. Nós precisávamos de um sistema onde, quando a informação fosse transacionada, essa primeira cópia fosse destruída, essa primeira cópia não existisse mais. Então, esse duplo gasto no qual eles falam é justamente isso, você ter um duplo armazenamento, você ter um armazenamento em 2 lugares da mesma informação. E para transacionar o dinheiro, não se poderia duplicar esse dinheiro toda vez que fosse transferido. Então, era necessário um sistema que não tivesse duplo gasto, então que não ficasse registro daquela informação no dono anterior. Então ele continua. Existem algumas alternativas que se aproximam mais dessa definição. Uma possibilidade é tornar público o banco de dados de gasto duplo. Então, tornar público. Então já temos algumas características que nós vemos hoje na blockchain. Um banco de dados público. Algo que todo mundo pode ver e pode ver todas as transações que acontecem no dia a dia. Sempre que alguém receber uma moeda, eles transmitem o seu valor. O BD, que é o banco de dados, opera em paralelo em um grande número de servidores. Então aqui já começou a se criar a ideia da blockchain. Então uma informação que está descentralizada, não está num servidor, num hardware só. Aqui essa parte é bem técnica, mas eu acredito que dá para entender ainda algumas situações que precisam ser resolvidas para que o Bitcoin venha à vida. Então vamos lá. Por isso é intratável derrubá-lo. O maior perigo é que a casa da moeda seja tomada e forçada a comportar-se mal, digamos, emitindo muitas moedas. Isso degradaria o dinheiro e o tornaria inútil. Então, como ainda não se tinha ideia da prova de trabalho, do Proof of Work, né, que é a prova de trabalho, ou então não se tinha ideia de como resolver o duplo gasto, estavam tendo ainda alguns problemas quanto a isso. Então ele comentou aqui, seria um problema se alguém invadisse a casa da moeda. Não se tinha noção ainda de que não existiria a casa da moeda. Não existiria um lugar onde seria gerado as novas moedas. Quem geraria as novas moedas seriam os mineradores. E os mineradores que trabalhariam para ter a recompensa propriamente dita. Então, quando esse sistema foi montado, pode ver agora todos os problemas que foram colocados na mesa e todos os problemas que foram solucionados com a mesma tecnologia. Quando eles montaram o Proof of Work dentro da blockchain, uma maneira de trabalhar, que eles trabalhariam com a força computacional e teriam um retorno financeiro por causa disso, e todo o sistema funcionaria com base nessas pessoas que querem ganhar dinheiro com o sistema. Outra forma possível de eCash poderia ser baseada no Bcash, de Heidai. Isso é como Hashcash, algo que representa uma quantidade mensurável de trabalho computacional a ser produzido.
portanto, não pode ser falsificado. Isso poderia ser um sistema de pagamento muito robusto e vale a pena prosseguir. Então pode ver esse anônimo, que nós não sabemos quem é, já citando Heidai. Heidai aqui também uma outra situação onde ele lançou o Bcash. Então Heidai, aqui eu até coloquei uma definição de quem era, ele era um criptógrafo de renome de um membro de comunidade da Cypherpunk, conhecido por suas contribuições no campo do estudo no mundo das criptomoedas. Ele será lembrado por colocar a proposta de precursor-chave para o Bitcoin pouco antes do início de Satoshi Nakamoto e para a biblioteca de criptografia Crypto++. Na verdade, Heidai, o que ele contribuiu foi realmente trazer uma moeda que antecedeu o Bitcoin e que trabalhava em cima de hashcash, trabalhava em cima de prova de trabalho, trabalhava em cima de que a moeda só seria forjada a partir do momento que tivesse atividade computacional para isso. E nesse próximo e-mail, é o primeiro e-mail que nós identificamos o nome Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, que nós, voltando aqui, recapitulando um pouquinho, nós não sabemos se é um grupo de pessoas ou se é uma pessoa. Esse pseudônimo, que é Satoshi Nakamoto, enviou um e-mail para Heidai. Então, nós temos Heidai tendo essa moeda que antecedeu o Bitcoin, tendo um sistema muito bom de hashcash e tudo mais, só que não deu certo. Então era mais a parte teórica, mas era uma ideia muito boa. Então nós vemos Satoshi Nakamoto entrando em contato com Heidai. Claro que existem muitos e-mails que não foram revelados, então nós imaginamos aqui, desde 19 de setembro de 1999 até agora, 22 de agosto de 2008, nós temos aí algum tempo onde já se discutia essa ideia do Heidai, entende? Então agora, finalmente, surgiu um pseudônimo onde nós vamos nos esconder, eles provavelmente conversaram, se foi uma sociedade mesmo que criou o Bitcoin, se foi mesmo um grupo de pessoas que conversaram, nós não podemos identificar a gente, ninguém pode nos identificar, então nós precisamos de um pseudônimo. E eles pegam ou ele pega e envia um e-mail para Heidai. Assunto: citação da página B-Money. Ele fala assim: fiquei muito interessado em ler a sua página no B-Money. Estou me preparando para liberar um documento que expanda suas ideias em um sistema de trabalho completo. Adam Back notou as semelhanças e me indicou o seu local. Então pode ver aqui onde Satoshi já havia demonstrado o trabalho dele, todo o algoritmo dele para Adam Back, e Adam Back trouxe então essa ideia de que era muito parecido com outro trabalho, para ele ir lá e analisar esse outro trabalho para poder corrigir alguns erros, talvez. E ele fala assim: preciso descobrir o ano de publicação da sua página do B-Money para que uma citação no meu artigo. Será parecido com... Aí ele coloca ali como que ficaria a citação, né? E podemos ver aqui, uma das características de Satoshi, que ele tem uma linguagem muito acadêmica. Nenhum dos momentos aqui ele chegou falando: eu sou o Satoshi Nakamoto, ou eu sou um professor da escola tal, graduado em tal, querendo impor autoridade. Ele sempre vai vir nos e-mails querendo feedbacks, querendo ajuda para fazer aquilo funcionar. Então podemos ver hoje assim uma imagem muito acadêmica. Existem muitas pessoas que estudam a forma e as linguagens de Satoshi Nakamoto, e ele se identifica muito por essa ideia de realmente ser uma linguagem jovem, de ser uma linguagem de alguém que quer realmente solucionar o problema, não quer a glória para ele. Então ele pega aqui e ele coloca uma citação que normalmente é utilizado em trabalhos acadêmicos. E ele mostra ali a citação e ele coloca assim: você poderá baixar um rascunho de pré-lançamento e coloca o endereço, coloca: sinta-se à vontade para encaminhá-lo para qualquer outra pessoa que você acha que estaria interessada. Então ele quer que o trabalho seja divulgado, ele não tem medo de que alguém roube o trabalho dele, ele não tem medo de não vou mostrar informação, alguma coisa assim. Não, ele quer feedbacks, ele quer melhorar, ele quer trazer um bom trabalho. Propriamente parece muito uma linguagem muito jovem. E aqui do lado eu coloquei a definição de Satoshi Nakamoto. Muitas pessoas acham que realmente é um nome usual, mas não, foi encontrado uma pessoa com esse nome até hoje, e essa pessoa já foi comprovado que ela não tem ligação nenhuma com a criação propriamente do Bitcoin. Porém, Satoshi Nakamoto tem um significado muito específico, presta atenção. Satoshi significa pensamento claro ou pensamento inteligente, rápido. E Naka pode significar médio, interior ou relacionamento.
E moto pode significar origem ou fundação. Tente juntar tudo isso aqui, vai ficar alguma coisa como a fundação de uma ideia rápida de relacionamento, uma ideia inteligente de relacionamento. Então a gente vê que pode ser realmente um nome, mas seria muita coincidência se o criador do Bitcoin tivesse um nome tão filosófico, um nome que traz a ideia, a fundação de uma ideia rápida e inteligente de relacionamento. Então, o Bitcoin e o Satoshi Nakamoto vão falar muito sobre o peer-to-peer, o relacionamento pessoa-pessoa sem intermediários, sem outras interferências. A relação que eu tenho com a pessoa que está comprando a minha mercadoria, peer-to-peer, pessoa a pessoa. Certo? Temos também o e-mail do dia 1º de novembro de 2008, e esse é um dos e-mails mais importantes. É onde Satoshi Nakamoto envia um e-mail para os CryptoPunkers e já se tem um nome da moeda, que é Bitcoin. Pela primeira vez é citado o Bitcoin dentro de um e-mail. E aqui ele coloca: estive trabalhando em um novo sistema APM, totalmente ponto a ponto. Lembra? Peer-to-peer. Sem terceiros confiáveis. E o Satoshi vai falar muito sobre terceiros confiáveis. Outra semelhança com o Nick Szabo, nós comentamos na outra aula. O documento está disponível e coloca ali o site onde ele está disponível. Principais propriedades. O gasto duplo é evitado. Ele solucionou o problema de gasto duplo. Então, tudo aquilo que foi discutido antes, ele já solucionou e fez o processo todo, fez o projeto todo bem bonitinho. Evitado com uma rede peer-to-peer, uma rede pessoa a pessoa, sem bancos ou outras partes confiáveis, sem um hardware central, descentralizado. Os participantes podem ser anônimos. Novas moedas são feitas estilo a prova de trabalho, ou hashcash. A prova de trabalho para gerar novas moedas também capacita a rede para evitar gastos duplos. Então, ele pegou uma solução para uma coisa que era você ter a descentralização da moeda, e esse estilo de prova de trabalho já solucionou outro problema, que era a geração de moedas e também o gasto duplo. Então, olha como se fechou esse ciclo, como foi uma ideia muito perspicaz de conseguir solucionar todos os problemas com uma única tecnologia. E daí ele coloca a primeira vez o nome aqui: Bitcoin, um resumo do sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. E aqui ele faz um resumo daí, começando agora. Uma versão puramente ponto a ponto do dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra, sem o ônus de passar por uma instituição financeira. As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se uma das partes confiáveis ainda for necessária para evitar o gasto duplo. Propomos que uma solução para o problema de gastos duplos usando uma rede peer-to-peer. A rede transforma as transações em uma cadeia contínua de prova de trabalho baseada em hash, formando um registro que não pode ser alterado sem fazer prova de trabalho. A cadeia mais longa não serve apenas para a prova da sequência de eventos testemunhados, mas também como prova que veio do maior pool de energia do CPU. Mais uma questão aqui, ele fala CPU, ele não fala GPU. CPU significa um computador pessoal, né? Um central de processamento pessoal, unitário. Então, não é um GPU, não é uma central de processamento como os que nós usamos hoje, placas de vídeos dedicadas para mineração. Ele não tinha esse objetivo. O objetivo de Satoshi era fazer com que as pessoas que têm computadores em casa pudessem minerar com o seu computador pessoal. Aí ele fala assim: contando que os nós honestos controlem a maior potência do CPU na rede, eles podem gerar a cadeia mais longa e ultrapassar qualquer invasor. Ele fala duas coisas importantes aqui. Ele fala sobre os nós honestos. O que são os nós honestos? Cada central de processamento desse vai gerando nós de informação. Esses nós de informação, eles vão confirmar ou negar aquela operação, aquela transação. Para que uma operação aconteça, 50% da rede precisa confirmar essa operação. E se 51% não confirmar, aquela operação não ocorre, é dada como falha, certo? Mas havia pessoas que poderiam usar isso de mau grado, né? Por isso 50%. E com base na ideia de que poderia existir essas pessoas, ele fala aqui que o mais importante seria uma cadeia longa para ultrapassar qualquer invasor. Então, se eu tenho uma cadeia longa, como hoje nós temos a nível global de pessoas minerando Bitcoin, minerando criptoativos,
nós temos uma segurança de que não existe invasor nenhum que possa controlar 50% da rede, que possa obter falhas, forçar falhas na rede, forçar invasões na rede, certo? E depois ele conclui falando: a própria rede requer uma estrutura mínima. As mensagens são transmitidas com base no melhor esforço e os nós podem sair e se juntar à rede à vontade, aceitando a cadeia de prova de trabalho mais longa como prova de que aconteceu enquanto eles estavam fora. Então, o que ele fala sobre propriamente esse sistema onde CPUs podem estar fora da rede e quando voltar, todos os nós serão atualizados dentro da rede. Nós temos uma informação totalmente descentralizada, diluída em todos os CPUs. Quando nós pegamos qualquer CPU, tiramos da rede, não existe falta de um pedaço. Ele realmente está em todos os CPUs de uma forma a se conectarem e confirmarem ou negarem qualquer transação que aconteça. Logo após, nós temos um e-mail do dia 17 de novembro de 2008. E esse e-mail é muito interessante porque aqui nós temos uma conversa entre James A. Donald e Satoshi Nakamoto, propriamente dito. E a primeira mensagem do James fala assim: as transmissões provavelmente serão quase totalmente confiáveis. Uma vez temos que fazer um mecanismo para que as informações cheguem mesmo sendo transmitidas por mensagens que frequentemente não chegam. Vocês vão ver algumas questões onde James é muito pessimista, tá? Eu coloquei aqui a definição de James, do James A. Donald, né? Não se sabe muito sobre esse James aqui, o James A. Donald, principalmente pelo fato de que ele nunca foi achado. Não se sabe se essa pessoa realmente existiu ou não, ou se era um pseudônimo, ou o que trouxe essa pessoa para essas conversas, só que ele fazia perguntas muito importantes. Então tem teorias de que a equipe que criou o Bitcoin criou esse personagem para que ele fizesse perguntas importantes e ficasse registrado no e-mail as respostas de Satoshi Nakamoto para essas perguntas. Então nós temos aqui algumas conclusões. Ele é muito pessimista na visão de negócio dele. Tudo que ele analisa sobre o Bitcoin, ele traz uma perspectiva muito negativa. Então pode ver que ele já fala sobre as mensagens frequentemente não chegarem. E logo depois o Satoshi já vem com punho firme respondendo a mensagem dele. Ele fala: acho que tem um mecanismo de transmissão de rede ponto a ponto coberto. Então ele já quebra tudo aquilo que o James falou anteriormente. Ele fala assim: não, eu acho que eu já tenho esse sistema. A gente não tem que achar um sistema que seja bom, não tem que achar um sistema que as mensagens cheguem, que as mensagens não tenham falhas. Não, eu já tenho esse sistema. Ele fala: cada nó envia a seu vizinho uma lista de inventário de hashes dos novos blocos e transações que possui. Os vizinhos solicitam os itens que ainda não possuem. Se um item nunca chegar após um tempo limite, eles solicitam de um outro vizinho que o possui. Como todos ou a maioria dos vizinhos devem eventualmente ter cada item, mesmo que os comunicadores se atrapalhem com um, eles podem obtê-lo de qualquer um dos outros, tentando um de cada vez. Então ele fala aqui sobre essas falhas no sistema, que a mensagem pode chegar errada. Não pode. A mensagem, se ele não obtiver os dados de um dos companheiros, de um dos vizinhos, ele vai buscar em outro, até que, dentro de um tempo limite, ele ache toda a informação que é necessária para confirmar os blocos, as informações que existem dentro da rede da blockchain. O esquema de dados de solicitação de inventário introduz um pouco de latência, mas em última análise ajuda a aumentar a velocidade, mantendo os blocos de dados extras fora das filas de transmissão e conservando a largura da banda. Então olha como o Satoshi tem muito conteúdo. O Satoshi ele vem quebrando tudo. Não, meu sistema não é bom? Não, meu sistema é bom. Meu sistema foi pensado. Nós temos toda uma história pensada por Satoshi até aqui. Se nós levarmos em consideração uma das teorias de que Nick Szabo, que lançou realmente o Bitgold antes e que agora vem lançar o Bitcoin, nós temos uma diferença aí de quase 20 alguma coisa anos, quase 30 anos, entende? Então ele teve muito tempo para corrigir todas as falhas dele. Então essa teoria de que esse James foi um personagem criado para fazer perguntas que ninguém gostaria de fazer, tem muita veracidade, porque faz sentido que eles criem alguém que faça perguntas onde Satoshi possa mostrar tudo que ele pensou para criar esse sistema, que não foi algo criado ao acaso, não foi algo criado sem pensar ou rapidamente, foi algo muito bem estudado e estruturado com o tempo.
Logo depois o James já responde em outra mensagem, ele fala assim: você tem um esboço e uma proposta para tal projeto, que é um grande passo adiante, mas o diabo está nos pequenos detalhes. O que ele está falando aqui para o Satoshi? Não, você tem realmente um bom sistema, você tem um ótimo sistema. Ele viu que o Satoshi não cedeu, tem realmente um ótimo sistema, só que ainda tem os detalhes, e os detalhes é onde mora o problema. Olha como esse olhar pessimista parece que tenta influenciar Satoshi e tudo mais. E Satoshi já responde com um último e-mail que foi realmente assim para quebrar qualquer paradigma que ainda existisse na cabeça do James. Então ele fala assim: acredito que trabalhei com todos esses pequenos detalhes no último ano e meio, um ano e meio. Então, um ano e meio antes de 2008, um ano e meio antes dele lançar o Bitcoin, ele já vinha trabalhando só nos detalhes. Olha quanto tempo veio essa construção do Bitcoin, do algoritmo, da blockchain e toda a tecnologia que absorveu decorrente disso. E ele fala assim: enquanto codificava, e havia muitos deles. Os detalhes funcionais não são abordados no artigo, mas o código-fonte estará disponível em breve. Enviei-lhe os arquivos principais, disponível por solicitação no momento, lançamento completo em breve. Então, aqui Satoshi pega e fala: não, os detalhes eu já tratei, já está tudo resolvido. Eu tinha muita coisa para resolver, mas eu já resolvi. Então, parece assim, para quem assiste essa conversa, parece muito que Satoshi fala assim: cara, eu já resolvi, para de colocar problema no meu trabalho. Eu já resolvi todos os problemas que poderia ter. Então vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, mas eu quero lançar, porque eu já resolvi os detalhes. E daí nós vamos para o dia 9 de janeiro de 2009, lançamento do Bitcoin, começo do ano, dia 9 do 1 do 9, comecinho do ano ali. E ele fala o seguinte: Satoshi manda e-mail para várias pessoas ali e publica assim: anunciando o primeiro lançamento do Bitcoin, um novo sistema de caixa eletrônico que usa uma rede peer-to-peer para evitar gastos duplos. É completamente descentralizado, sem servidor ou autoridade central. Veja em bitcoin.org para captura de tela. Olha que incrível, e é bem simples esse e-mail, só que é um marco dentro do Bitcoin, dentro da história do Bitcoin, é o lançamento. É o momento onde ele olhou e falou assim: não, estou discutindo com esse cara aqui, estou discutindo com o James aqui, não. Chegou a hora de lançar. E não foi muito tempo antes, nós vemos aqui, ó, a conversa aconteceu em 17 de novembro. De 17 de novembro, passou novembro, passou dezembro, e em janeiro ele lançou. Ele já estava muito ansioso por esse lançamento. Nós vemos essas características dentro do Satoshi. E no mesmo dia, Hal Finney já responde. Lembra que Hal Finney foi o primeiro a receber transações de Bitcoin? Ele já responde. Ele fala assim: ó, olá Satoshi, obrigado por essa informação. Eu devo ter uma chance de olhar para esse final de semana. Estou ansioso para aprender mais sobre o código-fonte. Então, Hal Finney já responde, já está em cima daquilo ali. Era uma prioridade de Hal Finney. Enquanto todos os outros olharam o e-mail e não responderam, Hal Finney já estava ali para olhar. Das duas, uma. Ou o e-mail foi enviado de Satoshi, que era Hal Finney, ele foi depois no e-mail dele pessoal e respondeu dizendo que ia olhar para que esse registro ficasse marcado e ele não fosse dado como Satoshi Nakamoto, ou realmente Hal Finney estava muito envolvido com o processamento, com o desenvolvimento desse projeto. Quando foi investigado, quando foi perguntado, Hal Finney sempre falou que não era Satoshi, que não sabia quem era e tudo mais. Dia 16 de janeiro de 2009. Dia 16 de janeiro de 2009, nós já tivemos ali alguns dias onde o Bitcoin estava rodando já, estava em processamento, e nós vemos Satoshi já um pouco para baixo. Satoshi, sim, poxa, não teve toda a amplitude que eu achei que teria nesses primeiros dias, nesses lançamentos. E ele envia um e-mail para Dustin D. Trammell, que também é um dos cientistas, pesquisadores que teve interesse no Bitcoin logo no começo. E ele fala o seguinte: sabe, acho que havia muito mais pessoas interessadas nos anos 90, mas depois de mais de uma década de falhas em sistemas baseados em terceiros confiáveis, como por exemplo o DigiSaque, eles o veem como uma causa perdida. Espero que eles possam fazer a distinção de que esta é a primeira vez que eu saiba que estamos tentando um sistema não baseado em confiança. Então, olha que interessante, Satoshi Nakamoto trouxe uma informação muito importante que ele fala assim, ó, parece que o interesse não é o mesmo dos anos 90.
significa que nos anos 90, lá no começo dos anos 90, Satoshi já estava analisando essa situação, bem na época onde houve a perda do BitGold. Então, existe uma certa verdade nessa questão do Nick Szabo, dele estar trabalhando. Podemos ver que Nick Szabo nessa época que não aparece nada, entende? Então, existe essa teoria. Não é nada comprovado, mas nós temos algumas evidências de que realmente é muito curioso, certo? Tem aqui alguns dados sobre esse Dustin, que ele manda essa mensagem, ele fala, mesmo se abrindo, mesmo se confessando ali pro Dustin, ele fala sobre que parece que não tem tanto interesse das pessoas referente a essa questão mais. E Dustin fala, Dustin é um cientista pesquisador de segurança de computador, ele é especialista em segurança virtual e além de conversar com Satoshi e sugerir melhorias para o Bitcoin, ele também recebeu do criador do Bitcoin uma transação de alguns Bitcoins. Então, Dustin aqui ele estava realmente tendo um certo relacionamento com o Satoshi, conversando com o Satoshi para melhorar esse projeto. E ele fala logo depois: sim, esse foi o principal recurso que chamou a minha atenção. O verdadeiro truque será fazer com que as pessoas realmente valorizem os bitcoins para que elas se tornem uma moeda. Então, esse momento aqui, Dustin, ele traz uma revelação de que o que realmente trouxe interesse para ele, que tratava com proteção de dados, tratava com proteção computacional, o que realmente chamou a atenção dele é que não era uma rede somente com base em confiança. Não era uma rede que somente considerava um CPU, um sistema. Não, era uma rede que tinha uma validação real, existia uma transação real, aquilo acontecia independente de Satoshi querer ou não querer. Era uma rede que estava funcionando totalmente peer-to-peer, pessoa a pessoa. E logo depois Satoshi envia para Dustin também um outro e-mail falando assim: eu ficaria surpreso se daqui a 10 anos não estivéssemos usando uma moeda eletrônica de alguma forma. Olha só o que Satoshi fala. Isso não ficará inevitavelmente emburrecido quando o terceiro de confiança ficar com medo. O que ele quer dizer? Isso não vai ser barrado quando os bancos ficarem com medo, quando as instituições financeiras ficarem com medo. Eu acho que eles não vão conseguir parar isso. Então ele começa a falar sobre isso. E ele fala: ele pode começar com um nicho restrito, como pontos de recompensa, tokens de doação, moeda para um jogo ou micropagamentos para sites adultos. Inicialmente, ele pode ser usado em um aplicativo de prova de trabalho para serviços que pagamos quase que gratuitos, mas não totalmente. Então, o que ele quer dizer com isso tudo? Ele fala o seguinte: o Bitcoin não precisa ser lançado agora como uma moeda fiduciária. Nós podemos ter um período de adaptação. Então, para agora, eu acho que seria interessante ele entrar como moeda de um jogo, ele entrar como moeda disso. E nós vemos isso realmente acontecendo, como doação. Nós vemos muitos sites nessa época, depois de 2010, 2011, 2012, sites dando Bitcoin para você entrar lá, para curtir, para fazer uma coisinha, um serviço que seria quase que gratuito, você ganharia centavos. Então, em vez de receber centavos, você recebe em Bitcoin. Olha a sacada que Satoshi havia tido antes mesmo de tudo acontecer. Só que a gente vê Satoshi muito chateado já. Havia dias que havia saído o Bitcoin e ele já estava assim, um pouco chateado pela utilização não ter sido tão aderido e tudo mais. E daí se passa algum tempo, nós vamos pular agora mais de quase 2 anos, né? No dia 11 de dezembro de 2010. Então, passamos todo 2009, passamos todo 2010, e parece que Satoshi ficou um pouco mais recluso, ele se comunicava via Twitter com os seguidores, com aqueles que gostavam do Bitcoin, mas ele não aparecia, nunca apareceu em público, certo? E daí ele fala assim, nesse momento aqui, o que aconteceu? Os jornais publicaram que o Bitcoin havia sido criado para atender uma demanda do Wikileaks. E o Wikileaks, ele era um site de vazamentos do governo, sobre algumas teorias da conspiração, e o governo americano queria barrar o Wikileaks. Então, para barrar o Wikileaks, para derrubar ele funcionava somente com doações. Então, o que aconteceu? O governo americano foi lá e barrou as transferências bancárias para o Wikileaks. E o único jeito de receber seria em Bitcoin. Então, eles lançaram uma carteira Bitcoin, começaram a receber doações em Bitcoin, e os jornais começaram a falar, então, que o Bitcoin havia sido criado para ajudar o Wikileaks. E não era verdade, o Bitcoin já rodava, já tinha 2 anos. Não foi lançado por causa disso, e o Satoshi então se pronunciou. Ele falou assim:
Teria sido bom chamar essa atenção em qualquer outro contexto. O Wikileaks chutou o ninho de vespas e o enxame está vindo em nossa direção. Tentei impedir que as pessoas tivessem essa ideia, mas as palavras aparentemente chegaram aos jornalistas mais rápido do que eu posso informar aos usuários do Twitter. Então olha só, Satoshi falando, parece que eu não consegui informar os meus seguidores antes que os jornalistas publicassem essa mentira, né? Então ele fala assim que não deu tempo de chegar nos seguidores dele para organizar, mobiliar uma espécie de cúpula de defesa. Alguma coisa que ele fala assim, não, pessoal, peraí, vamos analisar. Não é assim, não foi criado por clientes, por mais que eles tenham usado. O meu produto, ele é para todo mundo, então eles podem usar também, eles podem receber doações em Bitcoin, mas não foi para isso que foi criado. E depois ele coloca, minha carta ao autor do artigo, aquele jornalista que escreveu. Então ele publica assim, agradeço que a PC World, que era a empresa que publicou o artigo, finalmente tenha feito um artigo sobre a mais revolucionária e incrível nova tecnologia do século XXI até agora, o Bitcoin. No entanto, isso realmente é jornalismo preguiçoso. O artigo sugere que o Bitcoin foi inventado como resultado dos problemas da Wikileaks, como uma espécie de solução alternativa para os problemas de financiamento de doação da Wikileaks. Isso não é verdade. Então, aqui ele já demonstra que ele realmente conversava pelo Twitter com seus seguidores e ele fala aqui essa questão. Pessoal, vamos pesquisar, vamos estudar. Não foi assim, o Bitcoin não saiu agora. Então, o Bitcoin vem muito a público por causa disso, mas não tem nada a ver. Ele não foi lançado para supostamente financiar o Wikileaks. E daí nós temos um outro pronunciamento do Satoshi. Pode ver que ele já estava chateado lá atrás. Aqui ele fica um pouco mais por causa dessa questão do jornalismo e ele começa já a querer se despedir do público, ele quer parar de conversar com o público. Então ele manda esse e-mail aqui, que é interessante, é o primeiro e-mail que o Satoshi começa a se despedir das publicações, né, que ele colocava no site. Então aqui ele já coloca assim, há mais trabalho a fazer no DOS, desenvolvimento de sistemas, mas estou fazendo uma construção rápida do que tenho até agora. Caso seja necessário, antes de me aventurar em ideias mais complexas, a compilação para isso é a versão 0319. Então aqui é a atualização do Bitcoin. Pode ver que Satoshi nesse tempo estava apenas no sistema de desenvolvimento. Isso aqui foi publicado um dia depois da publicação que ele fez referente ao jornalismo. Então pode ver quanto isso chateou Satoshi. Ele falou assim, não, eu vou sair da minha manifestação ao público, eles pensem o que quiserem, porque não está dando certo, eu vou me recuar e vou me concentrar no sistema operacional. E ele coloca aqui, adicionando alguns controles ao DOS, que é essa atualização que ele vai fazer, adiciona alguns controles ao DOS. Como Galvin e eu dissemos claramente antes, o software não é de forma alguma resistente a ataques DOS. Esta é uma melhoria, mas ainda existem mais maneiras de você atacar do que eu posso contar. Estou deixando a parte de Limits Freely como um switch por enquanto e está lá se você precisar. Alerta de modo seguro removido. Os alertas de modo de segurança foram uma medida temporária após o bug do estouro da 039. E daí ele fala assim, agora não vai mais aparecer o modo seguro. Por quê? Porque o sistema vai girar em modo seguro automaticamente, sempre, full time. E daí nós temos a última vez que o Satoshi se manifesta. Certo? E essa última vez que ele se manifesta é no dia 23 de abril de 2011. Passou novamente mais alguns meses. E aqui é com o Mike Hearn. Mike Hearn faz uma pergunta para Satoshi. Ele fala assim, tinha algumas outras coisas em mente, como sempre. Uma está a planejar voltar a interagir com a comunidade em algum momento? Por exemplo, para revisões de código? Ou o seu plano é recuar permanentemente das luzes da ribalta? Ribalta, aquela questão mais teatral, né? Se ele vai estar longe dos holofotes, com outras palavras. E ele responde assim, já passei a outras coisas. Está em boas mãos com Gavin todos. Espero que o vosso Bitcoin continue a ser desenvolvido para se tornar um cliente alternativo. E depois ele decorre também algumas questões mais técnicas referente ao Java e tudo mais. E daí nós temos a suposta última aparição de Satoshi Nakamoto. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel, mas ele pega e recusa o Prêmio Nobel nesse e-mail. Não é o mesmo e-mail que ele usava anteriormente, é outro e-mail, outras configurações.
e ele pega e ele fala de uma maneira um pouco mais snob, e ele pega e fala que está auxiliando com o Ethereum. Algumas palavras ele usa um pouco mais ideias comerciais, ele é muito comercial, muito de vendas, assim. Ele usa outra linguagem, não corresponde ao Satoshi que nós conhecemos, tanto como seu outro e-mail. Então, a maior parte da sociedade cripto não considera esse e-mail como sendo de Satoshi Nakamoto. O desaparecimento mesmo, o sumiço das redes, ele realmente falou que ia ficar mais no DOS. Então, tudo isso aconteceu nos meios anteriores. A partir daqui, ele realmente não aparece mais. E daí nós começamos agora na linha do tempo do Bitcoin, desde a fundação até os dias atuais. O que aconteceu? Claro que não vai dar para compilar tudo aqui nessa aula, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar muito desse conteúdo. Tá bom? Vamos começar por 2008. Em 2008 nós temos o white paper do Bitcoin, é lançado toda a proposta, como que vai acontecer, o hash, todo o sistema que vai envolver o Bitcoin. Em 2009, como eu comentei ali, é lançado, dia 9 de 2009, é lançado o Bitcoin, tudo lindo, maravilhoso. Em 2010 nós temos o Bitcoin Pizza Day, foi o dia onde foi comprado 2 pizzas com 10 mil Bitcoins. Em 2010 ainda temos a primeira exchange, que foi a FTGooks, que foi a primeira exchange, ainda um negócio um pouco rudimentar. Nessa época, Satoshi ainda estava aparecendo nas redes, ainda comentava algumas questões sobre manutenção e tudo mais. E aqui é um ponto muito importante, por quê? Porque a FTGooks representa as exchanges, a partir de então, e as exchanges eram o terceiro de confiança que era tão reclamado, que era tão colocado à prova, que foi a causa de toda a criação do Bitcoin. E, propriamente, até hoje nós usamos as exchanges, e você precisa entender o seguinte: a exchange ela é um mal necessário. Nós usamos a exchange porque necessitamos de uma facilidade para as pessoas comprarem Bitcoin ou criptoativos em geral. Mas a ideia principal do Bitcoin não era ter exchanges, era o sistema funcionar peer-to-peer, pessoa a pessoa, tá bom? Em 2011, o BTC é pareado ao dólar. Então, o que acontece em 2011, temos a primeira vez a comparação Bitcoin-dólar, tá? BTC-USD. Em 2012, temos a Coinbase, o wallet de Bitcoin, a primeira carteira de Bitcoin, certo? Então, até então, nós vemos o surgimento das exchanges em 2010, com a FTGooks, e depois, em 2012, nós temos o surgimento da primeira wallet, certo? O primeiro sistema de armazenamento de Bitcoins, que seria a Coinbase. Em 2013, nós temos a primeira bolha do BTC, onde ele bate $1.213. Em 2013, ainda temos o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York intimando 22 empresas de Bitcoin. E daí aqui é onde também é comprovado que o FBI tenta roubar Bitcoin, tá? Ele tenta hackear e roubar Bitcoin. Olha o nível que nós chegamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele pega o FBI para tentar hackear o sistema do Bitcoin, a blockchain propriamente dita. Em 2014 temos a integração do Bitcoin com o PayPal, e em 2014 também temos ataques a várias exchanges, incluindo a quebra da FTGooks, que era a primeira exchange que foi lançada. Nesse dia o Bitcoin caiu 80% do seu total. Foi uma das maiores quedas que o Bitcoin teve. Em 2014 temos algumas regulamentações que saíram para o Bitcoin. O Nova York propõe regras ali para eles estarem operando. Inclusive saiu primeiro o café na Wall Street, que é o café peer-to-peer, e daí muitas pessoas, várias histórias de pessoas que iam até esse café para ficar realmente negociando peer-to-peer, pessoa a pessoa. Em 2014 ainda temos a China proibindo o Bitcoin. E aí vem um grande problema, porque a China proibindo, a China era um dos grandes países de mineradores. Então, quando ela proíbe o cenário cripto, há uma grande queda também em todo o sistema. Em 2015, o Ethereum é criado para concorrer com o Bitcoin. Olha como é recente, né, o Ethereum, considerando também agora que nós já vamos para 8 anos de 2015, o Ethereum também está ficando velhinho, mas olha como já se lançou uma concorrente na qual não era totalmente descentralizado, porque o Ethereum, por mais que ele tenha uma blockchain própria, o Ethereum pertence a uma empresa. Então, de certa forma, ele é centralizado. Em 2017, temos a maior bolha do Bitcoin. O Bitcoin ele bate $19 mil.
olha o que representa hoje 19 mil dólares para nós. Mas naquela época era uma bolha, realmente, não se tinha força de capital para manter em 19 mil dólares. E em 2018, o ponto baixo, o preço chega a 3.300 dólares. Em 2018 é muito interessante essa questão. O ponto baixo aqui era 3.300 dólares, todo mundo falando que o Bitcoin ia zero. É engraçado, todas as vezes que o Bitcoin cai, as pessoas acharem que ele vai a zero, que ele morreu, que não se tem mais futuro para o Bitcoin. O Bitcoin é um princípio, não um preço. Entenda isso. O Bitcoin, ele sempre precisa ser analisado não pelo preço que ele está, mas o valor que ele agrega. O Bitcoin veio para resolver um problema e não para realmente ser especulação. Então, realmente, nós utilizamos para especulação, mas ele não vai chegar a zero porque ele é um princípio e existem muitas pessoas no mundo ainda acreditando nesse princípio. Então, ele veio para solucionar um problema real e ele precisa existir. Não será anulado, não vai morrer porque caiu muito o Bitcoin ou por causa de pandemia ou qualquer coisa do gênero. Em 2020 temos o Covid-19 versus o BTC. Em 2020 temos todo o problema da pandemia que afetou demais o cenário cripto e logo depois nós entramos no bear market até agora, final de 2022. Bom, de forma geral foi um compilado bem legal da história do Bitcoin e agora nós temos que analisar mais um fator muito importante. O mercado sangrento. Qual foram os maiores sangramentos do mercado? Qual foram os momentos onde o Bitcoin mais caiu em porcentagem? Vamos analisar essa questão, porque isso traz muito desespero. No nosso ranking das 3 maiores quedas, temos em primeiro lugar, com 86% de queda, foi de dezembro de 2017 até dezembro de 2018, um ano de queda. Foi esse nosso top 1, agora com 86% de queda. Logo depois nós tivemos no segundo lugar, com 83,6% de queda, foi de novembro de 2013 até janeiro de 2016. Aqui nós estamos falando de mais de 2 anos. E em terceiro lugar nós tivemos abril de 2013. Quando nós analisamos as quedas do Bitcoin, nós precisamos entender as causas. E o Bitcoin ele não oscila assim como qualquer outro mercado. Ele é um mercado internacional, ele oscila com base em algumas notícias específicas. Ele não se altera com qualquer coisa, tendo em vista que ele é um mercado internacional, tem capital de todos os lugares do mundo. Então, para uma informação alterar o preço do Bitcoin, ela tem que ser muito específica, como, por exemplo, proibições governamentais, falhas ou falências de exchange, taxa de juros americana. A taxa de juros americana influencia muito, tá? Tudo que acontece nos Estados Unidos em específico altera o mercado cripto. O resto dos países nem tanto. Claro, temos influência da Rússia, temos outras influências, mas a taxa de juros americana, as informações de como estão as finanças americanas, influencia muito no cenário cripto. A taxa de desemprego americana também, porque a taxa de desemprego vai influenciar na taxa de juros, vai influenciar, como a gente já viu, na questão bancária, e hackeamentos de terceiros cripto, como, por exemplo, exchanges sendo hackeadas, wallets sendo hackeadas. O Bitcoin em si, a blockchain, nunca foi hackeada. Mas os terceiros de confiança, que são aqueles maus necessários, aqueles apêndices que ficam acoplados ao principal, à tecnologia principal que é a blockchain, essas empresas sim já foram hackeadas e perderam muito capital de forma rápida com hackeamento. Em geral era sobre isso a aula. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai auxiliar muito você a entender o que o cripto representa, o que o cripto é e como você pode utilizar dele para ter sim a sua liberdade financeira, para ter sim mais segurança no seu capital, ter um jeito de proteger o seu dinheiro. E se você não entendeu alguma coisa, volta nas aulas, assiste novamente. Temos aí então 3 ou 4 aulas sobre teoria cripto. E se você entender esses conceitos, você vai já sair na frente de muitas pessoas que não entendem o porquê da existência do Bitcoin. Eu sou Felipe Alexischer e vim trazer esses conteúdos para vocês. Espero que tenham gostado e bons sentimentos.